Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei a hora que você verá esse vídeo, mas seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre emagrecimento de uma forma diferente, contra-intuitiva, não é o padrão comum, mas a gente vai conversar sobre emagrecimento em épocas de frio. A gente busca sempre o nosso pilar principal, que é o emagrecimento, mas antes do emagrecimento, a gente tem que entender o comportamento. Então, o comportamento humano que faz com que a gente tenha padrões, e esses padrões, eles ficam recorrentes, e isso tem como base o seu resultado hoje. Então, olha para você hoje, é uma provocação já. Olha para você hoje e entenda que você é fruto das suas decisões, daquilo que você vem fazendo, daquilo que você vem construindo, daquilo que você vem modelando, daquilo que você vem fazendo de fato, né? O meu grande lema de vida agora, eu falo que não é sorte, é decisão e a repetição diária. Então, isso eu carrego comigo todos os dias, independente da área que a gente esteja falando. Seja saúde, seja a área financeira, seja a área produtiva do trabalho, seja relacionamento, seja qual área for. Então, o mais importante é a gente entender que é decisão e uma repetição diária. Por que que eu falo isso? Porque por muitas vezes a gente quer emagrecer. O nosso objetivo principal é o emagrecimento. Aí muitas pessoas buscam um personal, um nutricionista, um médico, algum profissional da saúde buscando emagrecimento. Só que de fato, não é o emagrecimento em si que é o grande objetivo. Ele é o objetivo factível ali, o que você quer falar para a pessoa, mas é muito mais interno isso. Talvez seja entrar numa roupa, talvez seja tirar melhores fotos, talvez seja colocar um biquíni numa época de verão, talvez você entenda que sua autoestima está relacionada com isso, que você não está bem, que você não consegue, sei lá, ter uma relação com seu próprio marido, com sua própria esposa, enfim. Você encontra motivos internos para que de fato o emagrecimento ele resolva esse padrão de autoestima, de autoconfiança, de uma autorresponsabilidade. Então eu falo de emagrecimento porque muitas pessoas sentem dificuldade. Só que a gente entende que a gente já sabe o que fazer. A gente tem que controlar os três pilares fundamentais do emagrecimento, que é o sono, que são os movimentos diários, né, que é a atividade física, e uma alimentação. Então não foge disso. Se eu quero construir uma empresa lucrativa, eu tenho que receber mais e gastar menos na minha operação. Então, dentro do emagrecimento é simples. É a gente gastar mais energia e consumir menos caloria. Porque aí nós teremos o déficit calórico. Então você já sabe disso. Então aqui não é uma privação, não é um julgamento, não é apontar o dedo, mas sim trazer reflexões e trazer grandes ensinamentos para vocês refletirem sobre isso, porque todavia você sabe o que você precisa fazer. Mas o grande dilema é por que que a gente não faz? Por que que a gente foge desse comportamento? Por que que a gente sai desse padrão? Por que que muitas vezes a gente recomeça? Por isso que muitas vezes no período mais intenso de frio, como estamos vivenciando agora, 8 graus, regiões com 3 graus, 10 graus, fica mais difícil. Eu estava conversando hoje com uma nutricionista. Ela falou assim, Mi, eu quero apresentar o meu trabalho para os seus clientes. Eu falei assim, agora não é o momento. Por que não é o momento? Olha, pensa comigo. A atividade física, o exercício físico, o movimento em si, para mim, ele é como se fosse tomar banho. Então eu tenho que tomar banho todos os dias, eu tenho que escovar os dentes todos os dias, eu tenho que treinar todos os dias. Então ele entra no mesmo parâmetro de uma higiene pessoal. Só que para muitas pessoas isso não é igual. E tá tudo bem. Só que dentro de uma transformação de uma rotina, quando a gente coloca muitos elementos, a pessoa se perde. Vamos comparar com as missões do final do ano.
Você chega lá no final do ano e prescreve lá, escreve suas metas, quer emagrecer, quer fazer curso, quer ganhar mais dinheiro, só que depois de 15 dias você já se perdeu. Que o seu cérebro, ele não acostuma com tantas transformações. Tem que ser de forma gradual. Então, hoje, dentro do grupo que eu tenho de alunas do programa chamado Invicta, que é o meu programa de acompanhamento, é, o grande lance é você incentivar a prática diária. Porque dentro de um período mais intenso de frio, a atividade física ela é a primeira a ser deixada de lado. A alimentação, entre aspas, é mais fácil manter. O sono é mais fácil manter, mas a atividade física é mais desafiadora, porque na cabeça das pessoas, quando eu falo de pessoas, é de algumas pessoas, tá? Não quero generalizar. A atividade física, ela é ruim, ela é chata, ela é dolorosa, eu faço por obrigação. Então, se eu tenho esse padrão de pensamento frente a uma atividade física, como é que vai se comportar num período mais desafiador? Eu não quero nem ver, eu não quero fazer. Entre ficar no quentinho e fazer atividade física, a pessoa vai escolher por muitas vezes o quentinho. Então, quando eu falo para ela assim, agora não é o momento. Porque se eu colocar mais uma tarefa para as pessoas fazerem, aí sim que ela deixou o exercício de lado. Não, agora eu vou comer melhor, que vai. Agora é época do frio, eu tenho que comer. Então, não é isso. Nutrição, a gente já sabe o que deve e o que não deve. A gente sabe que muita ingestão de álcool vai prejudicar, muita ingestão de açúcar vai prejudicar, muita ingestão de ultraprocessados vai prejudicar. E qual que é o grande lance disso? É fazer um autocontrole, é ter discernimento daquilo que você está comendo. Então, ora, você está com vontade de comer um doce? Coma, mas se você está num processo que você se Ih, fiquei gaga agora. Você se colocou nisso e está com dificuldade de manter, vai ter que ser mais resiliente. Foi você que falou que vai emagrecer. Não fui eu. Eu estou aqui como uma ferramenta, uma mentora, uma treinadora, uma direcionadora para colocar você no prumo. Mas foi você que colocou isso como objetivo em mente. Agora, como o Joel J diz, vai perder para uma batata frita? Talvez você entenda que a batata frita naquele momento é só um pouquinho. Ah, é só um pouquinho. Mas de pouquinho em pouquinho, por um padrão de comportamento, você aprende de forma errada. E aí você fortalece um hábito. Gente, eu coloquei isso hoje na rede social. Você não deixa de fazer um treino. Você afirma para o seu cérebro que você não é importante. É muito mais profundo. Eu falo que o treino, ele tem progressão de carga, ele tem alteração de estímulo, mas a pessoa, ela se transforma a partir do momento que ela adere à atividade física como parte importante do seu dia, como uma alimentação. Agora no frio, parece que a gente tem uma solitária aqui dentro do organismo que a gente quer comer toda hora. Só que isso é mais um padrão de comportamento, que a gente foi incentivado pela sociedade a comer de 3 em 3 horas. Ah, porque o seu metabolismo vai ficar lento. Ah, porque não sei o quê. Existem as pessoas que acreditam nisso e existem as pessoas que têm aversão a isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o nosso corpo, ele nos avisa daquilo que ele está precisando. Então, se eu estou com um sintoma de fome, é ali que eu preciso de ingerir algum tipo de alimento que vai nutrir as minhas células. Agora, se eu estou emocionalmente abalada, meu cérebro ele entra em curto, ele quer fazer com que haja uma dopamina rápida. E como que é uma dopamina rápida? Ou eu vou para a internet, ou eu vou para a rede social, ou eu vou comer, ou eu vou dormir, ou eu vou descansar. Por quê? Isso vai gerar uma sensação de prazer imediato. E quando eu falo de atividade física, ela é a única que não te dá prazer imediato. Quando você não tem uma boa relação com o exercício. Então, hoje, quando eu vim falar com vocês sobre
emagrecimento, isso que eu quero trazer. O emagrecimento não é mais uma questão só de treino, dieta e descanso. Eles são os principais pilares, óbvio. Isso eu entendo, eu estudo, eu estou na área da saúde há mais de 20 anos, mas existe uma questão que permeia o redor disso que chama comportamento. E o comportamento, ele vem desde quando você é pequenininha. Como a sua relação com o exercício, qual a relação que você tem com a comida, qual a relação que você tem com os traumas que você vivenciou. Então, quando a gente passa por essa fase mais crítica de frio, de intensidade, de querer fugir do treino, o emagrecimento ele sofre um grande impacto. Porque é nesse período que a gente coloca mais roupas e esconde mais o corpo. Então a tendência é, depois eu resolvo isso. Porque numa época de calor, o corpo fica mais evidente. E quando o corpo fica mais evidente, você fica mais incomodada. Quando você tá com uma roupa de frio, você põe um casaco que fica folgado, ele não faz a marca do seu corpo. Você coloca três, quatro, coloca um cachecol, aí você usa a maquiagem no seu rosto para mulher, usa um penteado diferente para homem, para disfarçar o seu corpo que você está escondendo. Então hoje esse encontro é muito mais provocativo do que propriamente um direcionamento. Eu não estou aqui para falar de 3 séries de 12, de 15, porque isso é método. Método a gente só reproduz e personaliza para aquele tipo de pessoa. Né? Se ela tem alguma alteração articular, se ela tem dor articular, se ela tem algum padrão que ela não possa fazer. Então, existe um método, que eu chamo o método do treino inteligente, e aí eu faço adaptação de acordo com cada cliente. Mas, gente, eu quero que vocês entendam que a internet, ela tá repleta de 3 exercícios para glúteo, 3 exercícios para manter o seu abdômen tanquinho, 3 exercícios para fazer a sua barriga sumir. Você magra em 7 dias. Onde, gente? Onde? É importante 3 exercícios para glúteo? Sim. Mas o que que você faz com essa informação? Que você faz com a informação que isso é básico, isso é o profissional que tem que direcionar. Agora, o grande lance para mudar um padrão de emagrecimento é mudar seu comportamento, é fazer com que você se fidelize àquele programa que talvez eu, como sua treinadora, prescrevi para você. E eu falo para todas as minhas alunas, né? Que assim, independente, presta atenção nisso, independente se você falhou ou não, o mais importante é que você continue no processo. Emi, eu deixei uma semana de treinar porque eu fui viajar. Eu tô pouco ligando, eu quero saber, e agora? E hoje? Que você vai fazer o quê? Eu quero saber do agora. O que passou, eu tenho como mudar? Eu tenho como ficar te julgando? Não, você foi ruim, que não sei o quê. Talvez a viagem foi em família, ela ficou mais tempo com a família. Então, para mim, de verdade, importa o que você faz hoje. Eu propus um desafio de 20 agachamentos por dia durante 30 dias. Você pode fazer no banheiro, você pode fazer na cozinha, quando for tomar banho, você pode fazer na academia, na sala, antes do jogo. Você pode fazer em qualquer lugar, porque são 30 segundos de uma tarefa específica. É impossível você deixar de fazer 20 agachamentos, a não ser que você não queira. Porque você fala que você não tem tempo. Mas isso não é para deixar sua perna mais forte ou falar, putz, tô com meu glúteo durinho. Não, isso é um treino de comportamento. É a disciplina que eu tô treinando. Porque tá frio, faz. Tá chovendo, faz. Tá com preguiça, faz. Tá com fome, faz. Tá com sono, faz. É isso que a gente precisa ensinar. Agora, trazendo isso para pro nosso dia a dia. Você não trabalha todos os dias? Você não tem um compromisso com o seu cliente, com o seu, com a sua empresa, enfim. Você vai trabalhar todos os dias. Mas hoje eu tô cansada, hoje eu tô com preguiça. Mas aí você levanta, tira aquela preguiça, coloca uma armadura ali. Por mais que o seu trabalho seja mais lento, você vai lá e faz. Porque você assumiu um compromisso com uma outra pessoa, sei lá,
com uma empresa. Agora, quando o compromisso é com você, por que que você falha? Porque você não se coloca na agenda. Eu tenho estudado muito, eu tenho participado de grandes grupos de mentorias, desde o alto nível até as pessoas que estão envolvidas com atividades, assim, fazem a gestão de 5, 10, 15 empresas, têm filhos, são casadas, tocam aí, meu, tem várias funções. E mesmo assim, elas não deixam de fazer isso. Porque isso não é uma questão de sim ou não. É uma questão de se colocar como prioridade. Ah, mas Emil, eu tenho um projeto para entregar que eu não tenho como sair. Tudo bem, um, dois, três, uma semana, mas sempre. A gente tem esse padrão recorrentemente. A gente sempre coloca uma tarefa a mais para falar que está com a agenda ocupada. Então não é sobre fazer mais, é sobre fazer o certo. É que nem o treino. Não importa se eu coloco 10, 12, 15 exercícios, mas se naquele momento você fizer o que eu estou direcionando, isso sim faz a diferença. O resultado que você tanto quer está nas decisões que você deixa de fazer, de tomar, de agir. Então, eu falei que era uma aula reflexiva. Então, eu posso falar aqui, gente, vamos comer melhor. Vamos entender as opções que nós temos hoje e fazer boas escolhas. Eu posso falar, fazer muito cardio, ficar muito tempo na esteira não vai resolver nada agora. Vai aumentar o seu cortisol, vai inflamar mais seu corpo. Você não faz nada. De repente você quer correr 5 km na esteira todo dia. Você vai emagrecer? Vai, mas vai ficar parecendo aquelas bexiga murcha. E aí não vai conseguir ter músculo para levantar da cadeira. Não é que fazer cardio é errado, mas o momento que vocês precisam agora é fazer força. O grande problema da população daqui para frente vai ser sarcopenia, falta de músculo. Porque tem caneta emagrecedora, tem remédio emagrecedor, tem bioestimulador, tem as injeções que você toma com a barriga seca. Então a gente precisa ganhar músculo. E isso, músculo, não existe IA ainda que faça você ganhar músculo. Pode ter aqueles estímulos elétricos que existem, mas eles vão fazer contrações, mas o músculo precisa de sobrecarga. Não adianta. Se você não andar, você não treina o seu padrão motor de andar. Se você não correr, você não melhora a sua corrida. Se você não agachar, você não melhora esse padrão. Não é receita de bolo. Então eu posso falar de exercício aqui, eu posso falar que o treino ele precisa ter uma progressão de carga. Se você ficar fazendo na musculação aquele treino de Dona Maria, sabe? Aquele treino que você fica assim, ó, rindo. Aí você fica na frente do espelho, você fica falando com alguém, ou você tá resolvendo uma reunião, você põe o fone e fala, não, não, tá tudo bem. Eu tô aqui, mas eu tô te ouvindo. Pô, não tá fazendo nada. Porque como é que você tá fazendo um movimento falando? Isso pra mim é inconcebível. A não ser que você esteja numa esteira, andando, caminhando ali, fazendo um aquecimento, um desaquecimento, sei lá, enfim, alguma coisa que você esteja fazendo que não demande a sua atenção. E o seu treino não dá pra sorrir. É isso que a gente gosta. O treino, ele precisa incentivar que você faça um botox depois. Meu treino, ele é associado a um padrão estético chamado botox. Você enruga tudo, você faz careta, você contrai, você estica. Tanto é que o meu botox ele dura 2, 3 meses. Já tô precisando fazer de novo, ó. Mas é isso. Eu não preciso falar pra você dormir bem, preciso? Porque agora o sono não é um problema, né? Agora com o frio, você coloca 35 cobertor, aquelas meias de vó, que fica aquelas meias esgarçadas, que é aquela meia que a gente gosta. Fica, o pé fica quentinho. Aquela meia que é tricolor, que é amarela, verde, azul, que você não sabe onde combinar aquela meia, mas para dormir dá. Se tocar o alarme de incêndio e você precisar sair correndo, você tem que trocar de roupa, né? Nesse bololô, porque você fala, gente, tô dormindo de rosa com a meia verde, com a touca amarela. Você fala, gente, o que é isso? Então, gente, eu não preciso falar isso.
Emagrecimento hoje é um padrão, é um padrão do seu comportamento. Então, a partir do momento que você encarar isso e tomar uma decisão, você vai emagrecer. Isso eu falo com toda a propriedade do mundo. Você não precisa de estar motivada. Ai, eu não tô sem motivação, Emi. Eu escuto isso todo santo dia. Ai, Emi, mas tá difícil. Eu não perco uma grama. Eu quero perder 8 quilos, tá difícil. Mas não é sobre o resultado final, é sobre o padrão repetido. A gente só consegue observar a nossa evolução quando a gente melhora mesmo. Eu vou falar por mim. Eu emagreci, a Aline me conheceu, não sei se a Thaís lembra, mas a Marília lembra, a Belzinha lembra. Eu tava com 27 quilos a mais. E pra mim, eu tava de boa. Nossa, eu sabia que eu tava acima do peso, mas também não enxergava tanto. Então você fala, mas Emi, eu falo, verdade, gente, pra mim, eu treinava todos os dias. Só que a gente só entende que a gente tá ruim quando a gente melhora. Quando você olha o antes e depois, fala, gente, porque a nossa distorção de imagem é referente aos padrões que eu tenho dentro do meu córtex. Eu tenho uma imagem que eu me vejo e existe um padrão chamado distorção da imagem corporal. Tem gente que se vê muito magra e quer comer mais que o boi. Tem gente que se vê muito gorda, só que não tá gorda, tá magra. E aí tem essa discrepância. Então, quanto mais a gente treina, mais a gente cuida do nosso corpo, mais a gente melhora, mais essa distorção diminui. Porque também a gente sofre influência do meio. O meio exige um padrão cada vez mais magro. E não é porque, de fato, o gordo é ruim. Metabolicamente, fisiologicamente, é ruim. Aí a pessoa fala, mas eu sou saudável. Mas isso a longo prazo vai prejudicando o seu sistema interno. Então, por isso que a gente luta tanto para que, de fato, o emagrecimento ele entre como um estilo de vida. Porque você, mais saudável, metabolicamente, fisiologicamente, o seu padrão neural, ele muda. A sua velocidade de informações muda. Você aprende coisas novas, fica mais fácil. Você fica mais confiante para tomar as suas decisões. Você fala melhor, você se veste melhor, né? Então, aí, que nem a Thaís falou, a pessoa até acha que é saudável, mas não é. O sobrepeso faz mal sempre. Sim, a sua articulação sente. Só que quando a pessoa não enxerga isso, não adianta. A gente precisa construir. E essa construção, ela se dá com um direcionamento. Não adianta, gente. Ambiente faz a diferença. Eu sei porque eu estou no mundo dos negócios, em outro ambiente, e faz a diferença. Então, quando você quer ter um padrão de comportamento relacionado à sua saúde física, você tem que estar no meio, você tem que estar acompanhada, você tem que estar com uma amiga, com um marido, sei lá, com alguém que te incentive todos os dias. Ou pelo menos te inspire todos os dias. Porque motivação ela passa, mas a inspiração ela fica. Então você precisa caminhar junto com alguém. Não adianta caminhar, eu digo andar lado a lado, porque senão não conseguimos evoluir, não conseguimos ter resultados e a gente sempre fica dependendo do próximo. Então a gente precisa construir esse elo. Então, o comportamento hoje é o grande diferencial da sua jornada de emagrecimento. Você pode estar em outro país, você pode estar em outra decisão financeira, você pode estar em outra decisão de trabalho, você pode estar em transição, você pode estar em qualquer área que você esteja vivendo na sua vida, mas o seu corpo continua sendo seu. Você vai acordar com ele e vai ter que lidar com ele em todas as áreas da sua vida. Você não dá pra falar, fica aí, corpo, que eu vou resolver meu trabalho agora. Não dá, não dá.
Eu sei que eu sou motivo de inspiração, por isso que eu não desisto das pessoas. Porque senão já tinha chutado todo mundo. Mas há 20 anos eu venho falando a mesma coisa. Hoje com mais propriedade, porque eu tenho mais experiência, né? No começo da minha carreira, lá em 2006, eu incentivava que as pessoas fizessem exercício porque eu fui atleta. Eu tenho padrão de comportamento de atleta. Então eu queria performance, mas eu entendi ao longo de tanta cabeçada que existe um padrão comportamental. Existe a forma que você encara o seu exercício. Então hoje, pega um papel ou escreve no celular. O que que significa exercício físico para você? E aí deixa discorrer. Não tem certo, não tem errado. Aí depois você lê aquilo e entende como que você enxerga. Ah, eu vejo ele como chato, eu vejo ele, é metódico. Ah, eu odeio aquelas máquinas. Por quê? Aí você começa a fazer, por quê? Faz a técnica dos cinco porquê. Qual que é a técnica dos cinco porquês? Por que que eu não gosto de exercício? Ah, porque é muito chato. Mas por que é chato? Ah, porque eu tenho que ficar revezando aparelho. Mas por que eu tenho que ficar revezando aparelho? Ah, porque eu não sei o que fazer. Ah, mas por que? Porque eu não pedi orientação. Aí você vai descobrir na raiz. Não é porque você não gosta, é porque você não tem orientação. Entende? Então a gente precisa tornar um hábito, aquele hábito impossível de não fazer. Recentemente eu fui fazer um treino com o Joel J. Éramos mais de 1.300 empresários num estacionamento de uma academia aqui em São Paulo, onde era o estacionamento era pedrinhas, era um asfalto irregular, frio, 5:30 da manhã, um ambiente desproporcional, todo mundo aglomerado, e a gente fez 350 flexões. Agora fala como? Amy, para você é fácil, mas não, tinha gente lá que estava acima do peso, tinha gente lá que não sabia fazer nem a flexão, tinha gente lá que morria no meio, mas ela estava lá. Ela não pode não ter feito 350, mas ela fez 10. Mas dessas 10, eu tenho certeza que ela olhou pro lado e falou: Caraca, eu vou melhorar. Então é isso que incentiva as pessoas. Ambiente. Acordar. Eu saí da minha casa 4 horas da manhã, gente. Para chegar lá em Alphaville, 4:40, estacionei o carro, esperei meia hora no frio do cão para fazer flexão no chão do estacionamento e esfolei toda a minha mão. Olha que ideia linda. Parabéns para mim. Eu saí com a mão esfolada para voltar dirigindo toda mais 30 minutos para voltar para casa, esfolada, mas com a sensação de dever cumprido, que eu fiz aquilo que eu combinei comigo, que eu inspirei as pessoas, que as pessoas falavam assim: "Rimi, você é louca, você acha que eu ia sair da minha casa?" Não é questão de ser louca, é questão de compromisso. Se eu falo para você que você ganhou uma viagem dos seus sonhos, só que você vai ter que passar 3 dias sem dormir, porque você vai ter que fazer uma viagem antes, vai ter que arrumar a mala, vai ter que fazer um procedimento antes para conseguir chegar na sua viagem. Você vai passar 3 noites sem dormir. Você vai fazer o que for para conseguir a viagem dos seus sonhos. Só que aí eu falo, acorda um pouco mais cedo, gente. Acorda 15 minutos, faz. A pessoa já não quer. Porque entendam, prioridades são diferentes. Não existe prioridades, existe prioridade. Eu tô aqui com vocês, só que eu tenho 1 trilhão de coisas para fazer ainda. Só que assim, a minha prioridade agora é essa aula que eu prometi, eu falei que eu ia fazer e tô aqui para fazer. Então é nesse momento que a gente coloca na agenda, antes de colocar qualquer compromisso, coloca o seu nome na agenda, coloca mesmo. Das 6 da manhã até as 6:35, Isabel. Aí você fala, mas eu tô na minha agenda? É, eu coloco na minha agenda.
o horário que eu vou fazer os cílios, eu coloco na minha agenda o horário que eu vou fazer minha unha, eu coloco na minha agenda o horário do meu treino, eu coloco na minha agenda o horário que eu quero descansar. Por quê? Porque eu sou a pessoa mais importante para mim. Eu sou a pessoa mais. Isso não é egoísmo, é amor próprio. Porque se eu coloco 6 horas da manhã, hoje eu tenho atendimento 6 horas da manhã. Mas quando eu não tenho, eu vou para academia. Eu acordo no mesmo horário, eu faço as mesmas coisas. Hoje foi um dia adverso, porque eu fui treinar na horário do almoço, porque era o único horário que sobrou. Aí eu tinha 40 minutos. Tô com a garganta ruim, tá toda afunhanhada aqui. Mas aí enche de spray, não conseguia nem abrir a boca, olhar. Mas é o que tem que fazer. A gente só evolui quando a gente vence essa zona de desconforto. Isso para qualquer coisa. Isso é padrão. Padrão, 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 padrão. Então pensa assim, emagrecimento. É uma questão comportamental também. É uma relação com a comida? Sim. É uma relação com o exercício? Sim. É uma relação com o sono? Sim. Mas existem outros fatores. Questão hormonal, questão metabólica, questão que aí outras coisas diminuem a intensidade do emagrecimento. Mas eu tenho certeza que se você começar a cuidar do seu comportamento frente àquilo que você não gosta, muita coisa vai mudar no seu emagrecimento. Então, por muitas vezes, eu treino a minha mente toda vez. Eu me inscrevi numa prova de corrida de rua no próximo domingo. A previsão é estar frio. Eu me arrependo. Eu falo, mas gente, quem foi que se inscreveu nessa prova? Eu falo, eu. Aí eu vou correr 10 quilômetros. Aí eu falo, mas gente, já me arrependo. Eu me arrependo dos enroscos que eu mesmo me coloco. Só que eu vou lá, vou ter que acordar cedo, enfiar minha reclamação no buraco e vou lá fazer. Mas depois que eu faço, aí eu falo, ai, que bom, né? Eu fiquei 1 ano e meio sem comer carne de proteína animal. Eu virei, entre aspas, uma vegetariana. Porque eu decidi isso, que eu queria entender como é que o meu corpo ficava sem proteína animal, né? E eu sou carnívora. Aí todo mundo vinha comer os frangos na minha. Ai, mas você não tá comendo carne? Era uma aprovação todas as vezes. Ai, mas você não tá comendo carne, vai comer o quê? Eu falei pão. Vou comer qualquer outra coisa, gente. Eu como ervilha, eu como grão de bico, eu como soja, eu como qualquer coisa. Não se importa com o que eu vou comer. Porque as pessoas se importam mais com aquilo que elas não conseguem, porque você evidencia para ela que ela é fraca, do que com o que ela tá fazendo. Então, quando você emagrece, a pessoa fala: Nossa, tá muito magra. Aí você fala: Sim, é o que eu quero. Ah, não, chega, né? Mas, gente. Aí tem uma musiquinha que eu canto. Toma conta da sua vida, né? Porque assim, ela quer falar pra mim aquilo que ela acha que eu devo fazer porque ela acha na cabeça dela. Porque ela não consegue fazer um emagrecimento, ela quer que eu pare o meu porque tá incomodando ela. Então, você concorda que o seu resultado mostra a fragilidade do outro? Tem gente que te fala assim, nossa, não, Mimi, ficou top, parabéns, te incentivando, mas fala assim, mas você tá ainda no objetivo de emagrecer? Aí ela questiona porque ela quer entender, não porque ela quer te criticar. Aí se você tá num restaurante, aí você leva sua marmita, porque você tá num processo ali que você decidiu. Aí ela fala, olha lá, a louca lá, ó, tá no meio do bar, tá comendo a marmita. Ah, mas é alucinada mesmo, né? Aí você fala, mas gente, tá te incomodando a minha marmita? Eu te ofereci. Eu falei pra você comer. Entende como a gente incomoda as pessoas pelas nossas decisões? Então isso enfraquece o emagrecimento. Porque a gente fica sendo criticado e a gente dá vozes para essas vozes.
Então, eu falei que essa aula não ia ser uma aula tradicional, é uma aula provocativa. Então, a partir do momento que você tomar uma decisão daqui para frente, sustente. Se eu falei que eu não vou comer aquele troço durante 15 dias, eu faço. É muito comum as pessoas se manterem firmes quando elas fazem alguma coisa espiritual, independente da religião. Ela fala, vou fazer um jejum espiritual. A pessoa fica 3 dias sem comer, só tomando água. Aí ela consegue porque ela colocou um propósito ali. O que eu quero que vocês entendam é o propósito. Não é por conta da espiritualidade, não sei o quê. Ela entende que aquilo vai fazer bem pra ela. Ela entende que ela tem um compromisso com aquele ser espiritual que ela já acredita. E ela faz. Agora, quando é com ela, ela fala assim, ah, só as cachorras, Aí ela. Então a gente é muito forte de compromisso com o próximo. Só que é muito ruim de compromisso com a gente. E eu me coloco nesse bolo, tá? Porque tem áreas que eu também eu peco, não sou a perfeitinha, não tô aqui pagando de perfeita, não. É que para algumas áreas a gente tem mais facilidade, para as outras a gente tem mais dificuldade. Então é isso que eu trago para vocês. A forma com que eu ensino, eu também aprendo, porque é nesse jogo que a gente ganha. Quanto mais a gente fala, mais a gente memoriza. Você já viu aqueles padrões que a gente tem que repetir em voz alta? Eu posso, eu consigo, eu vou lá e faço, tudo aquilo que eu escrevo eu cumpro, tudo que eu falo eu cumpro. Por quê? A primeira pessoa que está ouvindo é você. Você ouve o que você fala. Senão você fica lendo, só que sua mente está lendo e pensando no boleto que você tem que pagar. Você está escrevendo, você está falando, puxa, eu tenho que ir no shopping e fazer não sei o quê. Ah, eu tenho que. A nossa cabeça, ela é ótima para ter criatividade, mas a gente precisa ter foco. E quanto mais órgãos sensoriais a gente colocar naquilo, mais foco eu tenho. Se eu colocar a visão, a audição, a fala, se eu sentir o cheiro do momento que eu quero, isso enfatiza no nosso cérebro. Então hoje fui treinar ruim. Nossa Senhora. Até o moço da academia falou bom dia. Eu falei até aquele bom dia atravessado. Lá, boa tarde, eu não tinha comido, eu tava com fome. Aí ele, bom dia. Eu pensei, bom dia, né? Tô aqui toda afunhenhada. Falei, bom dia. Mas é isso que molda a gente. Então hoje eu quero que esse ensinamento ele reforce para vocês, né? Porque o caminho a gente às vezes já sabe, só que se manter nele é o mais difícil. E aí eu trago a analogia sempre de uma estrada. Imagina que você está numa estrada que tá, o céu tá muito bonito. Você está dirigindo, você está vendo tudo, as flores, a mata, o caminho tá maravilhoso. Só que aí, de repente, muda o tempo. Começa a ficar nublado, e aí aquele sol já foi embora, já não existe mais. E aí o caminho começa a ficar, aí vem a neblina, aí começa a descer uma névoa, que você já não enxerga mais as laterais, você só enxerga o seu caminho, e de repente vem a noite e a chuva. À noite a chuva ficou tudo escuro, você só vê 300 metros. Só que você tem que continuar, você não dá pra você parar no meio da estrada, no acostamento, porque você não tem saída ali. Você tem que continuar. E aí, o farol, ele só ilumina 300 metros. E aí, conforme você vai caminhando com o seu carro, ele vai iluminando mais à frente, e você vai seguindo. E aí, por muitas vezes tem curvas, tem buracos. Você cai no buraco. Aí você xinga todo mundo porque você caiu no buraco, mas porque você não viu. Só que aí você não vai dar ré e vai voltar. Você não vai dar ré, você vai continuar. Porque você pode, ó, na hora que você dá ré, pode ser que venha outro carro. Só que você vai dirigir com mais atenção. Você fica com mais foco ali, porque você tá chovendo, tá neblina, tá escuro, você não sabe o que tá acontecendo. Aí você muda até de posição, você projeta seu corpo para frente e vai. E aí você passa por aquele desafio, você tá lá, forte, forte, forte. Você tá com medo, mas você tá indo. Você não sabe o que vai acontecer ali.
se vai ter mais chuva, se vai ter outros i- imprevistos ali. Só que de repente a chuva cessa e você tá ali e continua. Então a nossa vida é assim, é esse caminhar. Por muitas vezes tem um caminhão na frente, por muitas vezes tem um carro que está devagar, que você quer ultrapassar e o cara não sai da sua frente. Por muitas vezes tem alguém querendo passar por cima de você, que você tá lá no seu cantinho, a pessoa vem buzinando, dando farol. Por muitas vezes tem gente que caminha lado a lado, que te dá segurança, você fala assim, "Uau". Tem aqueles que dão a passagem, tem aqueles que te fecham no meio do nada. Tem aquelas pessoas que te ligam no meio do caminho e falam assim: Não, onde você tá? Ah, tô aqui. Não, continua. Presta atenção aí, continua. Então é isso, gente. Faz sentido para vocês? Eu vou parar a gravação agora e aí eu abro para perguntas, porque a pergunta é exclusiva nossa, tá? Se você acompanhou até aqui, deixe. Eu vou deixar essa aula salva no YouTube depois. E aí, se você chegou até aqui, parabéns. Você cumpriu o seu combinado. Até a próxima aula.